Bom dia! Bom dia, Cajubi! Bom dia, Brasil! Bom dia, mundo, através dos aplicativos aqui oficial da rádio. É isso, a gente acha que está falando aqui pertinho só, mas hoje a internet nos permite falar com o outro lado do mundo. É isso mesmo. E é um prazer muito grande, uma honra para nós estarmos aqui entrando com muito carinho, com muito respeito na sua casa, na sua família, nesse domingão, dia 5 de julho de 2026. Um dia que aqui tá ensolarado, né, amor? Sim, aqui tem bastante sol, tá calor hoje. Um dia quente, um dia lindo, um dia pra gente poder descansar, pra quem vai descansar. Tem gente que tá trabalhando, tá na lida, sim. E vamos hoje tem jogo do Brasil, não é, meu amor? Sim, hoje tem jogo, né? O pessoal já tá se preparando o churrasco já logo cedo, colocando a carne para assar, acendendo a churrasqueira, o carvão. É isso aí, você deve estar pensando, chegando aqui agora, quem é esse povo que apareceu no meio da Rádio Vitória Celestial 98.7 nesse domingo de manhã? Então, nesse primeiro encontro, né, bem, vamos nos apresentar. Sim, a gente pede licença aqui atrapalhando a sua música de domingo de manhã. Né, licença para entrar na sua casa, para compartilhar uns momentos aqui, conversando juntos. Sim, porque a música é importante, a música é alegria, ela embala a nossa vida, é a trilha sonora da nossa vida, mas de vez em quando a gente precisa também conversar, para trocar uma ideia, né, prosear. Quando a gente conversa com um amigo, a gente tem uma ideia nova, a gente aprende alguma coisa. E a ideia desse programa, desse encontro, é justamente isso, a gente prosear. E para que a gente possa prosear e não só ficar falando e você ouvindo, a gente vai te passar aqui o número, o WhatsApp nosso, que está aqui prontinho para receber, para te receber, para saber da onde você está falando. Então anota aí, ó, pega a caneta aí para você anotar, ou já abre o seu celular e coloca, ó. Importante, o DDD é 11, tá? Depois você vai entender por que é 11. 11, o telefone é 96384 2666. É isso aí, e a gente está esperando... Vamos repetir? Vamos repetir, 11, São Paulo, né? 96384 2666. Ou para ficar mais fácil, 96384 2666. Então, ó, já tá valendo. Pode entrar, conta pra gente aonde você está nos ouvindo. Como é que tá chegando aí o sinal? Conta pra gente se o dia tá ensolarado, se não tá chovendo, onde você está. Tá animado pro jogo do Brasil? Qual é o seu palpite? Palpite, quem boa! Quem que tá fazendo o bolão aí entre os amigos, né, a família? Como é que tá isso? Qual é o seu palpite, Marcos? Eu vou de 2-1 pro Brasil, Foi claro, o meu também, a gente conversou de manhã, nós fizemos o nosso bolão e nós dois chegamos nesse número, nesse placar, né? Sim. Como sempre, né, o jogo é sempre um pouco sofrido, eu acho que vai ser igual, sim. Então, esse é o nosso. Manda o seu aí também, quem sabe, né? A gente vai vai brincar aqui juntos e esperar. Mas, por que o DDD é 11? Vamos lá, vou começar a contar um pouquinho de mim, depois o Marcos fala dele, depois a gente fala de nós. Sim. Bom, já falei na abertura, mas caso você não tenha escutado, meu nome é Maria Tereza Mantelli. Eu já tenho alguns quilômetros rodados nessa estrada da vida. Eu sou mãe, eu sou avó de 3 tesouros lindos. E a gente veio de São Paulo, nascemos em São Paulo, vivemos em São Paulo durante toda a nossa vida. E quando foi em 2018, a gente escolheu para ter mais qualidade de vida. Porque São Paulo é maravilhoso, mas ele é a loucura, que todo mundo sabe que é a loucura de uma cidade grande, de uma capital. E em 2018 a gente resolveu morar no interior, a gente vir para o interior. Primeiro a gente foi morar em São José do Rio Preto, amada, querida, um beijo para quem está nos escutando em São José do Rio Preto. E montamos um negócio lá, mas veio a pandemia que pegou a todos nós, fechamos o nosso negócio e viemos, então nos mudamos para Cajubi.
Por que Cajubi? Porque o Marcos, meu marido, tem família aqui. Então a gente resolveu vir para cá e nós nos apaixonamos por esse lugar. Né? Embora a gente tenha ficado 4 anos isolado, né? Agora quando a gente acabou, quando tudo passou, a gente começou a conhecer mais as pessoas, a se entrosar mais. E aqui, hoje é a nossa base. Tenho filhos em São Paulo, os netos em São Paulo, a gente está sempre em São Paulo, a gente está sempre viajando o Brasil inteiro com o nosso trabalho, mas a nossa base, aquele lugar que nós chamamos de lar, hoje é aqui em Cajubi. E nós trabalhamos há mais de 20 anos com desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. E o que é isso? É ajudar as pessoas a se entenderem mais, a ajudar as pessoas a viver de uma forma mais leve. Né? A vida é dura, sim, ela tem os desafios, mas não adianta a gente ficar brigando com os desafios. Como é que a gente responde a eles? E é isso que a gente estuda há 20 anos, através de várias correntes filosóficas, caminhos, livros, cursos que a gente fez, produtos que a gente desenvolve. Hoje nós somos produtores de conteúdo na internet, a gente tem canal no YouTube, a gente tem cursos online. Mas agora eu vou deixar o Marcos falar dele, porque eu já falei muito. Aliás, vocês vão perceber que eu falo muito, tá bom? Vamos deixar esse combinado logo de cara. Então vocês vão ouvir muito mais a voz da Tereza do que a minha, né? Mas isso não é problema nenhum. Então, como a Tereza já disse, nós somos casados, a gente está um bom tempo aqui em Cajubi já, e a gente adotou a cidade porque uma das coisas que a gente dá mais valor aqui é o silêncio, né? Quando a gente dorme à noite, a gente não escuta nada. É só para quem conhece o ritmo de São Paulo mesmo, acho que para entender. E né? Valorizar tanto isso. Sim, sim. Porque mesmo de madrugada sempre tem um barulho, sempre tem movimentação, né? Então é aquela coisa, literalmente a cidade que não dorme. Então a gente valoriza muito isso daqui, o sossego, a tranquilidade. Né? E como a Tereza também, eu sempre busquei esse conhecimento, né? Não só para os outros, mas para mim mesmo, para o nosso autodesenvolvimento, né? Aquele crescimento pessoal, para a gente não sofrer tanto com as dificuldades das coisas. Né? Apesar de eu ter me formado em engenharia, eu me dediquei muito a esse conhecimento humano, porque além das estruturas físicas, né, de prédios, de eletrônica e tudo mais, eu quero conhecer a estrutura do ser humano, né, nossos comportamentos, né, a nossa relação com a vida, com as coisas, com as outras pessoas. Isso é igualmente importante para a gente construir uma sociedade, uma comunidade muito melhor para todos nós. Então a gente quer compartilhar. A gente não veio aqui ensinar nada para ninguém, a gente veio compartilhar, porque quando nós damos a mão e caminhamos juntos, nós vamos mais longe. É isso aí, por isso que o nosso canal está aberto, esperando vocês aqui, porque eu falei ontem nós fizemos uma participação aqui no programa do Biribiri, e eu falei uma coisa que é real de coração. A gente aprende muito mais do que a gente ensina, porque a vida é uma troca, na vida todo mundo é mestre, todo mundo é aluno. Né? Aquela receitinha que você, dona de casa, faz, só você sabe fazer, você pode ensinar isso para alguém. Aquele toque especial, né? Aquele toque especial, aquele segredo. E não só pode, como é importante a gente fazer isso. Outro dia eu vi um meme, um Reels, né, que falava assim, ó, a geração que sabia fazer pamonha tá acabando. Como é que nós vamos fazer depois? Quem que vai ensinar a fazer pamonha depois? Não é? Se a gente não passar para frente o nosso conhecimento, o conhecimento morre. Sim, com certeza. Né? Por isso que a gente valoriza tanto isso da gente fazer essa troca. Aquilo que você sabe fazer e acha que é bobagem, aquilo ali pode salvar o dia de alguém. Sim, com certeza. Não é? Porque muitas coisas que pra gente é comum, é natural,
para outra pessoa pode ser a novidade do ano. E a gente não sabe o que pode ser novidade ou não para as pessoas. Então, por isso que é importante a gente compartilhar sempre tudo do nosso melhor. Como a gente faz, né? O que deu certo na minha vida? Olha, não é uma regra, faça isso na sua. Eu vou contar, ó, isso deu certo na minha. Se você quiser tentar na sua, pode ser, porque as vidas não são iguais, não é? Não tem uma fórmula do sucesso, uma fórmula de viver. Existem, né? Você falou isso tão bem no nosso último vídeo, amor. As boas práticas. Sim, exatamente, as boas práticas. Existe que nem receita de bolo, tem aquela receita geral, né, mas tem aquele toquezinho especial que faz toda a diferença. E isso não está lá na receita escrita, é na hora que você prepara ali que você sabe, aquele toquezinho, aquele momento exato de fazer aquilo que precisa ser feito para dar aquele toque especial naquilo que você faz. Falando com a dona de casa que está nos ouvindo, eu vou trazer um exemplo que ela vai entender bem, pegando o teu da receita. Né? A receita traz ali o que vai na receita, os ingredientes, mais ou menos o tempo que vai, mas como o forno dela funciona, só ela conhece. Só. Cada um sabe como o seu forno conhece. Sim. Que lado que tem que pôr, o nosso tem que dar uma viradinha, né, amor? Sim, no meio sim. tem que virar ao contrário, a assadeira. Cada um sabe o forno da sua vida, o forno que tem. E é individual, por mais que a gente tenha as boas práticas, mas você vai precisar adaptar para a tua vida, né? Tem um outro exemplo que eu gosto muito, que é que nem roupa. A roupa pronta. Quando você vai na loja e compra uma roupa, tem os tamanhos, né? 40, 38, 40, 42. Você compra aquilo e nem sempre ela fica boa no teu corpo, não é verdade? Vai ter que dar uma apertadinha aqui, apertadinha ali, encurtar a calça, não é? Agora, quando você manda fazer uma roupa, ela vem certinha. Ela vem ali, ó, que cabe feito uma luva, né? Ela desliza no corpo. Sim. Porque ela foi feita do seu tamanho. Então, a gente sempre tem que, quando ouvir alguma coisa, aprender alguma coisa, adaptar para o nosso corpo. Sim. Adaptar para a nossa realidade. Né? Testar, ver se não funciona. A questão da novidade, às vezes as pessoas falam, eu não vou fazer isso porque é diferente. Eu já tenho o meu jeito. Tá, o teu jeito tá guardado. Você pode testar do outro. Se você não gostar, você volta pro teu jeito. Não é? Porque muitas vezes a gente está testando um jeito diferente, aí a gente dá aquela misturadinha com o nosso, aí fica melhor, fica mais fácil de fazer as coisas. Muitas vezes a gente está acostumado a fazer determinada coisa de um jeito específico, mas às vezes mudando alguma coisinha fica mais fácil. E a gente está tão habituado a repetir o mesmo processo que a gente não se dá conta que aquilo lá pode ser mais fácil. E sendo mais fácil, você acaba liberando mais tempo para fazer outras coisas. Exatamente. Nós começamos nos apresentando e já entramos no assunto, mas só para a gente oficialmente falar aquilo que a gente veio falar hoje, vamos só, mais uma vez, eu repetir o número do WhatsApp para que você possa já começar a interagir com a gente. Então lembra, DDD 11 9 6384 2666. Tá o canal aberto aqui na Rádio Vitória Celestial, direto de Cajubi, 98.7 e também pelos aplicativos. Manda mensagem, vem conversar com a gente, porque esse é o tom da nossa conversa. Sim. A gente veio aqui, agora você já teve mais ou menos já sacou agora o que nós vamos falar nos nossos encontros, falando sobre a vida. Todo domingo às 10 a princípio, depois a gente vai ver se vai ficar esse mesmo horário, mas a princípio é domingo às 10 horas da manhã, então hoje é a primeira vez, talvez não deu tempo de chamar a família para ouvir junto, para mandar essa dica para alguém, mas estamos aí, hoje é o primeiro passo de uma jornada que a gente espera que seja muito construtiva, muito gostosa para todos nós. Sim, com certeza. E mais uma vez a gente chama a colaboração de todos, porque é uma troca. Né? Se você tem uma pergunta ou se você tem uma sugestão de tema, né? Às vezes tem uma coisa que você queria muito saber e você sente dificuldade daquilo, Boa. Não sabe como resolver, manda pra gente, a gente coloca aqui na nossa pauta e a gente fala sobre isso. A gente conversa.
a gente procura esclarecer, né? E mais uma vez, né, manda a sua mensagem pelo WhatsApp e se você não quiser se identificar, avisa, fala, ó, eu quero essa pergunta, mas não fala meu nome. Tudo bem, a gente não fala. Às vezes a gente gosta de falar o nome, ó, fulano aqui tá com a gente, tal, mas se você tem uma coisa muito delicada, pessoal, a gente não te expõe se você não quiser. Então, quanto a isso, pode ficar tranquila, que a nossa ideia é esclarecer justamente essas questões sobre a vida, que a gente tem mais dificuldade, não é expor ninguém. Que são questões universais, na verdade, né? Porque você pode ter certeza que a dificuldade que você tem, o problema que você tem, eu tenho também, o Marcos também tem. A vida é o jogo, a gente fala que é o game, o jogo é assim para todo mundo. Algumas pessoas entenderam um pouco mais as regras, ou aplicaram uma tática que deu certo para elas. E é isso que a gente compartilha, né? A gente vai trazer esses pontos de vista diferentes. Sim. Às vezes a gente fica pensando, mas essa questão que eu tô, esse problema que eu tô, só eu tenho, ninguém mais tem. Não, eu não vou falar porque eu tenho vergonha disso. Não, a sua questão, pode ter certeza, existem muitas outras pessoas que estão passando pela mesma questão, pelo mesmo problema. Não existe pergunta errada ou pergunta ruim. Existe pergunta que não é feita. Essas daí são ruins. Essas são ruins. As perguntas que não são feitas, elas são ruins. A gente, como educadores, como professores, a gente fala muito isso nas salas de aulas presenciais, nas salas de aulas virtuais também, né? Que não existe pergunta errada e pergunta ruim. Existe aquela pergunta que não foi feita e aí é um problema, que você vai ficar com uma dúvida para sempre, não é? Com certeza. Assim como a gente tem que perguntar um monte de coisa. Eu sou a rainha da pergunta aqui, porque eu pergunto tudo, principalmente coisas que não eram da minha realidade de São Paulo, né? De plantinha, de ervinha. Tô sempre perguntando, porque eu falei, qualquer hora eu vou ficar intoxicada, que eu vou comer, pegar uma planta e fazer um chá, que não é. Eu sou dessas, né? Então a gente tem, todo mundo tem alguma coisa, uma sabedoria, um conhecimento, e eu quero que você pense nisso, te convido para pensar nisso agora. Você tem alguma coisa guardada dentro de você, ou muitas coisas dentro de você, que você sabe, que você já aprendeu, que você coloca no seu dia a dia, e como a gente falou, pode parecer que para o outro isso é bobeira, isso é uma coisa comum, não é comum. Pode ser óbvio, não é óbvio, não existe nada óbvio. Tudo a gente pode compartilhar para que a gente possa não só viver, ninguém quer viver bem sozinho. A gente não quer levar um monte de gente junto? Não é sozinho. Sim, você quer crescer, e crescer com a tua família, com os teus amigos, com o teu pessoal. Né? A felicidade é algo compartilhado. Não é uma coisa que eu vou ter sozinha. A paz. Eu não vou ter paz sozinha, com o mundo todo brigando comigo no meu redor, não é? A felicidade é uma daquelas coisas que quanto mais você divide, mais ela se multiplica. Boa. Não é? Essa frase aí é daquelas que tem que ficar guardada, hein, amor? Como é que a gente vai guardar essa frase aí, ó? Vamos colocar um sonzinho especial aqui da gente ficar ligado nessas frases pra gente pegar o caderninho e anotar. São notícias de última hora, né? Pra você reservar muito bem nelas e você ficar atento a elas, relembrar. Então qual é a frase? Felicidade é aquela coisa, quanto mais você compartilha, mais você tem. Quando mais você divide, né? Vamos pegar, já que eu tenho essa questão da engenharia, né? Então quanto mais você divide, mais ela se multiplica. Uau, olha aí, ó. Frase boa pra gente guardar e lembrar sempre. É isso aí. E vamos falar algo, dia de jogo, mas a gente vai tocar num tema agora. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um intervalo, né? Mas ainda podemos ir mais pra frente, né? Então, sim, Vou deixar aqui, hoje é dia de jogo, a gente está torcendo pelo nosso país, sim, a nossa pátria, mas tem um jogo que a gente nunca vai ganhar na vida. Ixi, agora pegou.
Que jogo é esse? Que história é essa de jogo que não tem como a gente ganhar? E a gente tenta, hein, amor? A gente tenta ganhar, hein? Tenta, a todo custo. A todo custo a gente faz, acontece, a gente tenta uma tática diferente, uma estratégia nova. Às vezes a gente tenta a vida inteira, não consegue e a gente insiste. Insiste, fica fazendo a mesma coisa. E esse jogo, meu amigo, minha amiga, a gente nunca vai ganhar. Lamento informar, lamento ser portadora de más notícias. E que jogo é esse? Que jogo é esse? É o jogo do controle da vida. Não tem como ganhar. Sabe por quê? A vida não está sob controle. Como assim? Como assim que a vida não tem controle? Nós não temos controle, gente. Agora o assunto vai ficar sério. A gente brincou aqui, agora a gente está começando a entrar falando sobre a vida mais sério. O que está sob controle? Nem a nossa própria vida está sob nosso controle, não é mesmo? A gente não tem certeza de nada. Que certeza você tem que você vai chegar, conseguir você vai assistir o jogo? Pensando a mesma coisa. Que certeza a gente tem? Pode acontecer um monte de coisa no meio do caminho, de hoje até ao final do dia. Exato. Então, assim, começa no geralzão. Se a vida, a minha vida, eu não tenho controle, como é que eu vou querer ter controle? Que ousadia é essa nossa do ser humano, nossa mesmo, eu me incluo, de querer controlar os acontecimentos da vida? Controlar as pessoas. Controlar as pessoas. Não tem como, gente. Isso é um jogo perdido. É um jogo que você gasta a sua energia, o seu tempo, a sua vida tentando, batendo na mesma tecla, não consegue, se frustra, fica nervoso, fica doente, querendo controlar. E não tem como controlar. Não tem, é impossível. Né? E porque nesse jogo, a gente falando que a vida não está sob controle, é porque cada um enxerga a vida de uma maneira. Sim, cada um tem a própria vivência de vida, né? Tudo que a gente experimentou sobre a vida, desde a infância até os dias de hoje, nos faz pensar de uma determinada maneira. Então, e cada um teve a sua própria vida, então todo mundo pensa diferente. Pensa diferente. Cada um tem um ponto de vista diferente. Sim. Assim como nós. E por que nós escolhemos falar sobre isso logo assim de cara nesse nosso primeiro contato? Porque a gente vai vir aqui com o nosso ponto de vista. E você vai ter o seu. E a grande questão não é brigar pelo qual é o ponto de vista, porque é isso que acontece na nossa sociedade hoje. As pessoas brigam porque elas pensam diferente. Né? Porque ela acredita que só o dela é único. Sim. É aquela questão que a gente estava falando no começo. Pega o ponto de vista da pessoa, dá uma misturadinha com o seu e faz uma receita nova. Ou, pelo menos, respeita o ponto de vista. A gente não tem que concordar, não gente. Não precisa concordar. Isso não vai ter, porque seria muito chato se todo mundo gostasse de vermelho. Sim. E ninguém gostasse de azul. Não ia ser um mundo tudo vermelho. E é uma coisa muito chata. As diferenças das pessoas, elas fazem parte do processo, fazem parte da vida. Né? As pessoas enxergam a história dela, do que ela viveu. Né? Por mais que a gente fale, né, eu sei como você está se sentindo, a gente não sabe como o outro está se sentindo. Não. A gente imagina como o outro está se sentindo, porque a gente não passou pelo caminho que ele passou, não viveu as coisas que ele viveu. A gente tem uma ideia do como o outro está se sentindo. Por que a gente consegue mais ou menos ter uma ideia? Porque a gente é humano. A gente é humano e o que é igualzinho entre eu e você, entre eu e o Marcos, é a nossa humanidade. Ser humano tem as dores, as dificuldades, as alegrias, a dor de barriga que todo mundo tem, a fome. Nesse ponto nós somos todos iguais. Então eu consigo imaginar uma dificuldade, por exemplo, que alguém está passando, mas eu não sei como que é, porque só ela caminhou, aquela história, ela vestiu o sapato dela e fez aquele caminho.
Eu posso até estar do lado, mas eu não estou no lugar dela. A gente enxerga a vida de forma diferente. E você quer controlar o jeito que o outro enxerga a vida? Não dá. Pensei numa coisa agora, assim como a gente tem preferências de comida, gosto disso, não gosto daquilo, e tá tudo bem. Uhum. E da mesma forma, as pessoas podem sentir a dor de formas diferentes. Às vezes uma coisa que te machuca muito não vai machucar tanto o outro, e vice-versa. É normal isso, justamente por essa questão de cada um ter um ponto de vista diferente, né, ter uma vivência diferente. Então isso gera todas as nossas diferenças. Exatamente. E a questão não é concordar com o outro. Às vezes a questão, você pode não concordar, mas respeitar que o outro veja o mundo com outro óculos. É como óculos. Sim. Cada um tem o seu óculos, então a gente enxerga de um jeito. Não adianta eu querer emprestar meu óculos para outra pessoa. Eu posso até para ela ter uma ideia, mas ela vai caminhar a partir do que ela está vendo, do que ela está percebendo de acordo com as histórias que ela viveu. E isso vale para tudo, vale para o mundão, para a internet, vale dentro de casa. Sim, principalmente, dentro, né? Porque de casa. Essas principais mudanças devem começar dentro de casa. Uhum. O respeito, a harmonia. Exatamente. Né? Saber respeitar as diferenças entre um e outro. Uhum. Então, vamos falar mais sobre isso, mas vamos, né, porque começamos forte, hein? Nós pegamos do forte, vamos fazer aqui, 2 minutinhos de pausa para você digerir isso tudo que nós já falamos, para dar tempo de você chamar a gente aqui no WhatsApp, de novo, 11 96384 2666. Tá? 1 minutinho para água, 1 minutinho para você chamar aquela pessoa que está mais distante agora para vir aqui, para participar dessa segunda parte da nossa conversa. A gente se encontra já já. E vamos voltando, deu tempo aí de esticar a perna, deu tempo de tomar uma aguinha. Vamos voltando aqui para... E aí, como foi essa primeira parte para vocês? E o Marcos vai contar uma historinha que nós gostamos muito. Eu gosto de história, aí eu gosto de... E vou já até fazer um link com aquilo que a gente falou. Às vezes, uma pessoa vem me contar uma história, e é uma história que eu já conheço, mas eu gosto muito de ouvir a história de novo através da pessoa, através do olhar dela, do jeito que ela vai me contar. Então, se você já ouviu essa historinha, pensa nisso. Você vai ouvir agora de um jeito novo. Na verdade, é uma história bem antiga. E, na verdade, quiseram propor um experimento com pessoas que não enxergavam, pessoas cegas. E levaram Deficientes visuais, né? Deficientes visuais, né? E eles levaram essas pessoas para conhecer um animal. Né? Então, cada um é um animal grande e cada um quis levaram eles para tocar uma parte diferente desse animal. Aí deixa eu já falar que animal que é, né? Então, levaram para conhecer um elefante, né? Um elefante grande, né? Então, das pessoas tocou a tromba. Ele disse, isso parece com uma cobra. Aí outro foi até as pernas. Isso daqui é um tronco de árvore, na verdade. Aquelas pernas grossas, todas cheias de rugadas. E o outro falou, não, vocês estão enganados. Isso daqui, na verdade, é um grande leque, quando ele tocou as orelhas do elefante. E o outro segurou a cauda. Falou, não, isso daqui é uma corda, é fininho, é flexível, é uma corda isso. E cada um descreveu o elefante baseado no que ele estava tocando, sentindo, percebendo ali. E conforme ele estava reconhecendo o que ele percebia. E apesar de cada um falar uma coisa completamente diferente, todos estavam certos. Não tinha ninguém errado. Todo mundo deu a interpretação correta porque estava sentindo. Realmente parece tudo isso. Exato. Cada um estava percebendo uma parte. Sim. E todos estavam certos. Todos estavam certos.
E quantas vezes será que isso já não aconteceu nas nossas vidas também? Não tocando o elefante, eu nunca toquei um elefante, mas numa situação, né? Às vezes numa conversa ali, onde todos estão vendo a partir de um ponto de vista. Eu gosto muito da explicação do que é um ponto de vista, é a vista a partir de um ponto. Não é? Então eu estou num ponto aqui, eu estou vendo uma coisa de um jeito. Você está num outro lugar, você está vendo a mesma coisa do outro jeito. Isso falando em coisa. Agora imagina em situações, aquela famosa quem estava certo, quem estava errado naquela briga, naquela discussão. Né? A gente às vezes ouve só, né, dá uma orelhada na história, né? E cria um ponto de vista, cria uma opinião. E aí, a partir disso, né, que a gente cria esse ponto, a gente começa a acreditar que só o nosso é verdadeiro, que só o nosso é válido. Muito embora exista, né, ditados populares como cada cabeça uma sentença, né, gosto não se discute, a grama do vizinho é mais verde, santo de casa não faz, esses ditados, né, que a gente fala, que a gente até, né, gosto não se discute, desde que a pessoa goste da mesma coisa que eu, porque senão a gente discute. Sim. E a internet está aí diariamente, cheia de polêmicas, cheia de brigas, cheia de posicionamentos aqui e ali. E se tem o teu, bacana, é teu. Não precisa brigar com quem não pense diferente de você. Né? Então, imagina se cada uma dessas pessoas que tocaram uma parte diferente do elefante ficassem brigando o tempo todo. Não, você está errado. Eu que estou certo. Uhum. Vendo assim essa situação, parece, nossa, é óbvio que todos estão certos, tudo. Mas, às vezes, no nosso dia a dia, a gente não percebe que está todo mundo tocando o elefante e cada um uma parte diferente. E cada um fica brigando com os outros, querendo que a sua verdade seja a única. Trazendo até para uma coisa mais, o elefante às vezes está longe da gente, mas o que a gente estava conversando hoje sobre comida. Sim. Né? Eu gosto de morango. E aí eu quero convencer o outro que morango é bom. Né? Que morango é a melhor fruta do mundo. Ele pode provar e não vai concordar. E tá tudo, você não briga, porque eu não vou romper a minha amizade com ele porque ele não gosta de morango. Sim, com certeza. Mas as pessoas estão rompendo amizades por questões muito parecidas. Sim. Por questões assim, que valem tanto quanto o morango. O morango tá caro, inclusive, né? Tá. Então tem famílias separadas, pessoas que não se falam mais, pessoas, né, próximas que brigam porque elas não gostam, não é todo mundo que gosta de morango, não é disso que eu tô falando, você tá entendendo do que eu tô falando. Às vezes é um posicionamento político, um posicionamento religioso, um posicionamento de valores, e aí as pessoas brigam e rompem amizade, rompem relações, quando na verdade elas tinham pontos de vista diferentes, mas a gente desaprendeu a respeitar a opinião dos outros, né, amor? Porque a gente fica preso aí de querer estar certo. E opinião é opinião. Se ela serve para você, tudo bem, continue com ela. Você não é obrigado a aceitar a opinião de ninguém. E também você nem pode exigir que o outro aceite a sua. Opinião, cada um tem a sua. Né? Não é... Opinião é uma coisa para você ter a sua e viver bem com ela. Não é para você impor sobre os outros. Opinião é uma coisa pessoal, não é motivo de briga, de discussão, de desfazer amizade e relacionamentos. E às vezes não é nem só questão de opinião. Vamos entender esse ponto de... Para uma pessoa que está ali numa construção de uma casa, é um dia perdido. Sim. É um dia que vai atrapalhar. A pessoa que vai ter que pegar uma condução, andar mais, nossa, hoje é um dia de chuva, vai ser um dia difícil. Para o vendedor de guarda-chuva, é uma bênção. Sim. Não é? Então, assim, e às vezes a gente reclama de coisas da vida mesmo, que a gente não tem. Lembra do controle? Você não tem controle se vai chover, se não vai chover. Mas, agora a gente entra num lugar bom, hein? Você tem controle sim. A gente até agora falou que você não tinha controle. Agora a gente vai falar. A gente tem controle sim da nossa reação com relação ao que vai acontecer.
Do jeito que a gente vai olhar para isso, a gente vai olhar para aquilo e reclamar, você vai acordar, tá chovendo e vai ficar o dia inteiro, meu Deus, tá chovendo, olha a chuva, não vai dar para fazer nada. Você fala, não, o que eu vou fazer com essa chuva? Eu tenho que sair, eu vou pegar um guarda-chuva. Eu posso mudar, deixar para depois alguma coisa? Eu não vou lavar a roupa e pendurar hoje? Não, vou ter que ficar para amanhã. Eu não tenho controle sobre a chuva, mas eu tenho controle sobre a minha reação com relação a isso. A gente tem controle sobre o que passa dentro da nossa cabeça, né? Que é daí que surgem as nossas reações. É quando você é contrariado, como que você reage dentro da sua cabeça? Quais pensamentos passam por ela? Então são esses pensamentos que a gente pode controlar. E conforme esses pensamentos acontecem, eles vão sair de dentro de nós nas reações. Se a gente tem pensamentos muito agressivos, reativos, normalmente a gente explode com as outras pessoas, onde a gente briga, discute. Mas isso parte, a princípio, de um pensamento que você teve. E a gente acha duas coisas com relação ao pensamento. Nós vamos trazer muito, porque eu acho que é um assunto que a gente fala muito sobre isso e é muito importante falar sobre isso. Primeiro, a gente achar que não tem controle sobre os pensamentos. Ah, mas Teresa, realmente eles vêm. Sim. Eles vêm, mas você alimenta você escolhe, tá um monte passando, você cata um e alimenta ele. Fica horas pensando naquilo, não é mesmo? Sim. Fala pra mim se não é verdade. Né? Outra coisa com relação ao pensamento, a gente vive num piloto automático. A gente vive naquele lugar de reação. Bateu, levou. Ah, eu sou assim mesmo. Eu falo mesmo. Tá? Esse seu jeito que você fala que é o teu jeito único, que você é assim, ele já causou alguma confusão? Você pode mudar o teu jeito. Eu falo assim, gente, ninguém é árvore para ficar no mesmo lugar. Você pode levantar e sair daquele lugar. A gente pode mudar também. Acho que a grande questão, a grande pergunta é, esse seu jeito que você tem e briga por ele traz mais alegrias ou mais infelicidades para sua vida? Exatamente. Se ele traz mais infelicidades, então é de bom senso você procurar mudar esse comportamento. Exatamente, a gente pode mudar. Eu falo assim, uma frase que eu falo sempre. Você pode mudar a tua vida a partir da tua próxima escolha. Sim. Sabe, aquela coisa assim, sempre... tem gente que fala, todo dia eu brigo com a minha mulher por causa da toalha molhada na cama, eu e minha mulher brigamos. Opa, mas todo dia, você vai ficar até quantos anos mais, quantas décadas mais brigando? Vamos tentar fazer diferente? Porque existe uma insanidade do ser humano, nossa, de fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Não rola. Se você plantar mamão, vai nascer mamão. Não adianta, porque não vai nascer banana. A gente quer todo dia fazer a mesma coisa, do mesmo jeito e ter um resultado diferente na vida. Isso não vai acontecer. Sim. Que muitas vezes a gente não se põe no lugar do outro. É pegar esse exemplo da toalha molhada na cama. Porque muitas vezes o cara também, eu falo porque também sou homem, às vezes passa esse tipo de pensamentos, né? Geralmente tá lá preocupado com o trabalho, tá correndo lá, toma banho correndo e joga a toalha na cama lá, se veste e vai embora, né, pro trabalho. Ele, muitas vezes, não passa na cabeça dele que a toalha cria a perna e vai no tanque sozinho. Né? Então, para ele coloca a toalha em cima da cama e a toalha simplesmente some. Ele não pensa que a mulher tem o trabalho de ir lá pegar a toalha e tirar de lá. E vice-versa, né? Vamos fazer o jogo. Né? Então, é questão de se colocar no lugar do outro. Porque realmente não custa nada pegar a toalha e colocar onde ela precisa ser colocada nesses momentos de toalha molhada. Porque se você deixar lá, quando você for dormir à noite, sua cama vai estar molhada. E nessas noites de inverno que são mais geladas, cama molhada não vai ser uma boa. Então, se colocar no lugar do outro. Procurar entender o ponto de vista do outro. Porque muitas dessas coisas não é nada absurdo, é só um novo hábito que a gente precisa fazer. Do mesmo jeito que o cara joga a toalha molhada na cama, ele pode jogar num cesto de roupa suja.
Não tem trabalho a mais a ser feito. É só uma consciência, se dar conta da posição do outro. E aí a gente vai entrar, acho que vai merecer um programa só sobre isso, que é comunicação. Sim. Né? Porque às vezes, só pra gente fechar essa história da toalha molhada, porque inclusive ele é um tema que a gente aborda ele muito sobre diversos caminhos. Sim, sim. Quando, né, não é eu não quero que você deixe a toalha molhada na cama, não só porque vai molhar a cama, mas eu dizer como eu me sinto quando você deixa a toalha molhada na cama. Sim. Então entra uma coisa chamada diálogo, escuta. Sim. Né? Escutar a outra pessoa dizer, não que ela não quer que eu faça, mas por que aquilo me afeta. Mas isso é comunicação é um tema que nós gostamos muito, acabamos, né, de lançar um livro sobre comunicação. Sim. Comunicação amorosa, comunicação que constrói paz, né? Porque a nossa comunicação, ela é uma arma. Ela pode elogiar alguém, deixar a pessoa para cima, mas a gente pode também destruir uma pessoa através da nossa comunicação, através de palavras mal colocadas, que vem justamente daquilo que eu falei do piloto automático. Sim. Quantas vezes nas nossas vidas a gente já deu uma resposta e se arrependeu depois? Porque a gente não deu uma respirada. Sim, respirar é importante. Respirada antes de falar, responder, antes de responder um e-mail, aquela respirada que isso daqui faz toda a diferença. Respira fundo. Conta 1, 2, 3. Parece que é uma bobagem, que não faz diferença, mas faz toda a diferença isso. Você ter esse tempinho, essa pausa para você absorver o que está acontecendo e não cair no piloto automático, fazer aquelas reações que você sempre faz e acaba se arrependendo depois. E também uma outra... Gente, acho que nós abrimos vários caminhos aqui de muitos assuntos, por isso que a gente quer ouvir vocês falando, fala mais sobre tal coisa, porque aquilo lá eu queria entender melhor, então a gente nos próximos programas... Porque tem uma questão, né, que é muito assim... Existe uma diferença entre um fato e uma interpretação. Sim, são duas coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. O fato é, por exemplo, eu mandei um WhatsApp para o Marcos e ele não me respondeu. Isso é um fato. Outra coisa é eu dizer, eu acho que o Marcos está bravo comigo. Eu acho que ele está fazendo pouco caso. Ele está vendo, mas não quer me responder. Eu estou achando. Isso é achismo. Sim. O fato é o que aconteceu. E o resto é interpretação. E aí a gente chega a conclusões, a gente arma uma guerra baseado em conclusões que nós tiramos e que são pessoais, são subjetivas, são da nossa cabeça. A gente pergunta qual é a fonte disso? A fonte é a minha cabeça. Então não é uma fonte tão confiável assim, gente. Vamos olhar para os fatos como eles são? Muitas vezes nesse caso específico, né, ficar armando o dia inteiro a resposta, quando chegar vou falar isso, fazer aquilo. Já chega de cara feia. Não chega de cara feia, não, vou falar um monte a hora que chegou, tudo por causa daquele pensamento inicial. Essa história de falar, eu vou falar um monte, é muito engraçado, muitas vezes você já chega, você cria um cenário na tua cabeça, não, porque a pessoa vai falar isso, eu vou responder aquilo, papapá, vou falar um monte. Faz um filme na cabeça. Faz um filme, um drama. Aí chega na frente da pessoa, a pessoa dá um sorriso e fala, oi, bom dia. Aí você se desarma e não fala mais nada daquilo. Ou entra, que bom dia, que nada, você não me respondeu, o que você estava tramando aí? Você não me respondeu e agora chega todo bonzinho aí, o que é que você estava aprontando? Gente, é assim que começam as confusões, dentro de casa, dentro do trabalho, na rua, nas empresas, nos pais. Aliás, as guerras começam assim no mundo. Sim. Né? Por uma comunicação que não foi clara. Mas nós vamos falar de comunicação porque é um tema muito rico. Né? E olha que chegou uma pergunta. Uau, nossa primeira pergunta, mas eu não vou dizer o nome, a pessoa pediu para não dizer. Vamos lá, deixa eu ver aqui. O meu filho não me ouve. Ele não quer mais saber de trabalhar e a gente briga todo dia. O que eu faço? Bom, maternidade também merece um programa só sobre isso. Maternidade, paternidade e educação de filho. Mas agora, ó, minha querida, pelo que você está me falando, ele não quer trabalhar, ele é adulto já. Já tem idade para trabalhar, então já, o cenário muda um pouquinho.
Tá? Vamos lá. Eu digo assim, ponto de vista da Maria Tereza. Eu tenho filhos de 40 anos, né? Vai fazer meu filho mais velho, vai fazer 40 anos, o mais novo 37. Eu vejo o seguinte, até 18 anos, eles estão na fase de formação. É quando a gente passa valores, a gente passa o que é certo, o que é errado, a gente educa esses filhos para a vida. Tá? E tem um detalhe nesse processo de educação de filho. Os nossos filhos, eles aprendem muito mais pelo exemplo do que pelas nossas palavras. Vou te mostrar. Se você diz para o seu filho, não mentir é feio, tá? Mentir é feio, não minta. A gente está passando uma coisa bacana pro filho. Mas aí toca a campainha da sua casa e é aquela pessoa que você não quer ver. Aí você se esconde e fala pro seu filho, vai lá e fala que eu não tô. O que você ensinou teu filho a fazer? Mentiras. Mentir. Então você acha que ele vai aprender pelo que você fala ou pelo seu comportamento? É pelo seu comportamento. O exemplo é muito mais forte do que a palavra. O exemplo é mais forte que a palavra. Tá, mas vamos voltar para a pergunta que agora nós já estamos falando de um adulto. Então, até os 18 anos, a gente dá essa base, essa formação. Depois, é o caminho de cada um. São as escolhas de cada um. A gente não tem mais, eu ia falar jurisdição, a gente não tem mais, nosso poder de influência diminui. Sim. A gente aconselha porque a gente ama, a gente aconselha, mas no final a pessoa vai fazer o que ela quiser. E outra coisa, briga nunca resolveu problema, briga só aumenta problema. Essa daqui, frasezinha pra gente guardar bem, hein? Não é? Olha lá. Briga nunca resolveu problema. Briga só aumenta o problema. Não é brigando, é conversando. Então tem uma coisa no que você escreveu que me chamou a atenção. Meu filho não me ouve. E você? Ouve o seu filho? Eu acho que poderia ser um primeiro caminhozinho de um diálogo. Porque as coisas nunca são assim o que normalmente a gente fala, né? Porque não está trabalhando, por quê? Não se sente preparado, está esperando uma oportunidade. Às vezes as opções não é aquilo que a pessoa sente que é para ela fazer. Muitas vezes não é uma questão de preguiça. É questão de valores internos que a pessoa foi construindo, como a gente falou lá no começo. A pessoa construiu uma visão de mundo. E às vezes as oportunidades que aparecem não combinam com aquela visão de mundo interno que a pessoa tem. Então, como você perguntou pra gente o que eu faço, né? A gente fala, a gente não veio aqui para dar as respostas, mas a gente deixa uma dica, um ponto de vista nosso. Começa escutando, como o Marcos falou. Escuta seu filho. Eu acho que assim, o que você faz? Acolhe. 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 Eu gosto dessa palavra. Né? Acolher. Acolhe a pessoa, abraça. Deixa eu entender. Deixa eu entender por que você não quer trabalhar. Quais as razões, os motivos, os porquês. Sim. E abrir esse diálogo, né? Não tem... não esperem respostas, dicas de regras da gente, né? A gente também está no processo de entender a vida, de ver o que funciona, mas tem algum... e aí agora vale para qualquer relacionamento, mãe, filha, mas casais, tudo. A gente precisa aprender a escutar. Sim. Escutar o outro. Muitas vezes a gente está numa conversa, a gente não está escutando o que a outra pessoa está falando. A gente simplesmente está esperando ela acabar de falar para a gente já colocar para fora a conversa que tem dentro da nossa mente já. A gente está pensando na resposta. Sim. A pessoa começou a falar, você já está prestando... Isso quando você está prestando atenção, quando a cabeça não está lá. Está pensando na resposta, mas a resposta nem é a resposta da pergunta que ela fez. É uma resposta que você criou na sua mente, que você quer dar para a pessoa. Eu acho que uma das grandes questões da nossa sociedade hoje é nós nunca tivemos tanto acesso a tanta informação, a gente nunca foi tão ouvido, mas a gente está desaprendendo a escutar o outro, escutar o ponto de vista, deixar o outro desenvolver a própria ideia. Sim.
Não é? Né? Já que nós, de acolher. De acolher. E já que nós falamos bastante agora, a gente quer escutar também. Agora nós vamos nos silenciar para que você possa escutar também, se escutar. Sim. Se escuta. Sim. E escutar ao outro também. É o primeiro passo para que a gente consiga diminuir as guerras, as brigas, a violência. Sim. E se você ainda não anotou o nosso WhatsApp, repetindo mais uma vez, é o DDD 11. Então o número é 96384 2666. Repetindo, 11 96384 2666. E fique à vontade para mandar sugestões, perguntas fora do nosso programa, né? Que quando a gente entrar ao vivo, a gente responde. Uma semana toda o canal tá aberto, né? Sim, com certeza. Vai lendo as perguntas, vai colocando em grupos daquelas que são mais feitas para que a gente possa fazer um programa inteiro aí sobre a sua pergunta, sobre a sua dúvida também. E lembrando que a sua questão é muito importante, porque ela não é só sua, ela é de muitas outras pessoas. Muito obrigada por essa ouvinte querida que mandou aqui hoje a primeira pergunta do programa, e eu espero que tenha sido, que ajude, que inspire, né? A verdade, uma palavra não é ajuda, é inspirar a fazer diferente. Sim. Ver que existe uma nova possibilidade, ficar pensando, será que isso vale a pena? Hora dos abraços, beijos e abraços. Agora, se você também quiser receber beijo e abraço, ouvir seu nome aqui, você manda no WhatsApp pra gente, aqui na Rádio Vitória Celestial de Cajubi, 98.7, e nos aplicativos também para Android e iPhone. Sim, lembrando que se você está no Android, aí tem o aplicativo oficial da rádio, Rádio Vitória, e se você está em dispositivos iPhone e iOS, você tem que abaixar o aplicativo Radiosnet e procurar a Rádio Vitória Celestial de Cajubi. É isso aí, beijos e abraços agora. Beijos, abraços. Quero começar mandando um abraço apertado para o seu Wilson e para a dona Fátima. Seu Wilson que abriu as portas da rádio pra gente, que confiou em nós para estarmos aqui na casa dele, sim, né, falando, trazendo a nossa mensagem. Dona Fátima, querida, que já é uma querida para nós, cada dia melhor, receba o nosso carinho, toda a família. Um abraço muito especial também para o Birubiru, que nos acolheu aqui na rádio, que tem programa aqui na rádio. Ontem a gente estava aqui pra gente, né? A gente só veio visitar e falou, não, entra aí, fala pra vocês vivo, também. Já conversamos. Ele deve estar agora lá pescando, assando uma carninha lá. Frutal, se eu não estou enganada, que ele falou que ia, né? Sim. Deve estar passeando por aí. Um grande abraço, Birubiru. Vou mandar um beijo muito especial, que eu sei que estão me ouvindo lá de São Paulo, lá da capital. Os meus netos, o André e a Gabriele, os amores da vovó, meu filho Márcio, minha nora Raquel, o outro filho, Rafael, a Carol e a minha neta mais velha que fez aniversário agora, a Sofia. Todas essas pessoas amadas que fazem parte da minha vida, que estão longe fisicamente, mas estão sempre presentes aqui no meu coração. Um abraço muito especial para cada um que esteve com a gente nessa horinha, nesse papo. Sintam-se acolhidos e bem-vindos. Sintam-se abraçados. Sim. E que seja o início de uma semana muito, muito abençoada para todos. Independente de como terminar o jogo hoje, né? Porque pode acontecer, né? De perder. Espero que não. Que isso não estrague a sua semana. Já comece praticando, né? As suas reações. Né? Não importa o que aconteça do lado de fora. Você vai estar sempre bem, sempre em paz. Primeiro domingo do segundo semestre, meio ano já foi, mas agora a gente tem o segundo tempo do jogo de 2026 para viver. E vamos fazer isso juntos. E aproveite cada segundo da sua vida. É sagrada. Inspire, sinta a sua vida. Perceba o que está acontecendo à sua volta. É isso aí. Vamos usar a vida, gente? Vamos lá. Vamos usar a vida. Deixamos vocês com a nossa gratidão por esse encontro. Agradecemos muito
o seu tempo, esse espacinho da tua vida que você tirou para estar aqui com a gente. Não, somos muito gratos por essa oportunidade que Deus nos deu, que você tenha uma semana muito abençoada, uma semana de bênçãos, de vitórias, uma semana de paz. Paz, eu acredito de verdade que é muito importante. Aquilo que a gente tem que prestar mais atenção é a paz, porque os desafios vão vir. A questão é, se a gente estiver em paz, a gente consegue enfrentá-los com mais sabedoria e de uma forma melhor. Então fique bem, fique em paz, um beijo no seu coração, até sempre. Uma ótima semana e a gente se vê no próximo programa. E nos encontraremos em breve. Daqui a pouco, a música volta no seu ritmo. Apoio Cultural.